representou, o que representou como processo de difusão da informação, de difusão do pensamento, de difusão da opinião, que também se falava muito da importância da liberdade de expressão, da não censura. Diderot até escreveu aquele texto antológico que é sobre o comércio da imprensa, e a gente lembra que aquele discurso, de certa forma, foi encomendado pelas editoras, pelas empresas que tinham um interesse econômico por trás de toda essa liberdade de imprimir, de comércio de livros. E esse é um ponto, que é uma primeira reflexão que eu coloco para vocês, quer dizer, até que ponto essa excessiva importância que se dá à liberdade de expressão é em benefício do usuário, em benefício do público, ou até que ponto é para a liberdade da atividade comercial, da atividade que se exerce. Porque, parafraseando uma frase que o professor Oliveira Ascensão falou ontem, quer dizer, também na área do direito de autor é muito comum, é recorrente no Brasil se falar de um direito fundamental do direito do autor, mas muito da defesa que se faz do autor, na verdade, para o beneficiário direto, para o empresário, para o intermediário. Então, essa é uma primeira colocação que eu faço, porque eu acho que isto é um tema que está por trás dessa discussão. Ou seja, a liberdade de expressão é realmente um vetor importante dentro da internet, mas também foi um vetor importante quando a imprensa surgiu, quando depois o jornalismo surgiu, e a gente não deve desfocar a discussão em torno desse tipo de situação, porque é o segundo ponto que eu coloco. Que é liberdade, e a liberdade de expressão ela pressupõe a responsabilidade de quem se comunica pelos abusos que ocorrem, ou seja, não há direitos absolutos, quer dizer, não há nem os direitos fundamentais também vão se colocar nesse ponto. Daí nós entramos no tema, que é o tema da responsabilidade civil, e aqui a responsabilidade coloca um contraponto de liberdade. Como é que isto entra na discussão de hoje? No princípio, a responsabilidade recai sobre os infratores diretos. Nós vivemos uma situação muito peculiar com a internet, que não é desconhecida dos senhores, que é o fato de que a internet, as características da internet, dificultam muitas vezes a aplicação da responsabilidade civil, seja porque há uma multiplicidade de ilícitos, uma multiplicidade de recursos, e a gente vê isso cotidianamente, com muita frequência, por exemplo, no Orkut, no Facebook, em diversas redes sociais, onde o abuso da manifestação do pensamento, ou até o abuso da comunicação, às vezes encontra dificuldade de ser reparado. E porque há uma dificuldade de identificar os infratores. Então, é um problema que está por trás dessa questão da responsabilidade civil na internet. E aí é que entra, então, a figura não só dos usuários, dos utilizadores. Nós no Brasil chamamos de usuários. Eu sei que aqui o termo não é o mais corrente, mas eu estou falando em português brasileiro, eu vou continuar usando o termo usuário. Então nós temos a figura aqui, a problemática dos provedores, que é onde passa realmente o problema aqui da censura. Eu acho importante aqui a gente fazer uma outra reflexão agora sobre como que a gente deve tratar, como é que a gente deve considerar a responsabilidade do ponto de vista do provedor, para depois a gente voltar ao ponto do controle online e da liberdade